Isaías 41, né? Deixa eu ver aqui. Isaías 41 nos diz que... Deixa eu ver aqui, Isaías 41, irmãos, versos 13, né? Nos diz. Isaías 41, versos 13, que diz: porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita, né? E te digo, não temas que eu te ajudo, né? Não temas o vermezinho, né? De Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Deus Redentor, o Santo de Israel, né? Bem, irmãos, né? A gente que faz a vontade de Deus, né? Não é, pastor Wilson? É verdade. A gente faz a vontade de Deus, é verdade. Né? A gente faz a obra. Não devemos temer mal algum, né? Que em Isaías 41 nos diz que não devemos temer mal nenhum, né? Daqueles que fazem a sua obra com amor, com sinceridade, né? E este lugar, né? Esta terra, este terreno está nas mãos do Senhor, né? A Santa Igreja, brevemente, iremos cultuar o santo nome neste lugar, com fé em Deus, né? Que Deus abençoe, né? O dono deste lugar, né? Vamos ficar de pé para orarmos. Oremos. Senhor Deus, Pai, neste momento, aqui estamos, Pai, para nos guiar, para nos estudar agora, Pai, neste momento, a Tua Santa Palavra, Senhor, e cultuar ao Senhor, Pai, neste lugar, porque estamos aqui, Senhor, a fazer a obra do Senhor, Pai, com todo amor, com todo carinho, Pai, neste lugar. Só possa tomar, Senhor, de providência deste lugar, Pai, ao povo deste lugar, Pai. Só possa tocar no coração dessas pessoas que estão aqui ouvindo a Tua Palavra, Senhor. Que eles possam vir e sentir o desejo de Te buscar, Pai. Que isso é importante, Pai, porque estamos aqui para transmitir a Tua Palavra com sinceridade, com amor e com carinho, Pai. Que o poder do Espírito Santo nos inspirando, nos capacitando e nos ensinando para que possamos viver segundo a vontade do Senhor em nossos corações, Pai. Porque estamos aqui a Te servir, Pai, com amor e alegria no coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vou cantar aqui um hino aqui no Gogó, viu? Um hino plena paz e santo gozo, viu? Hino da harpa cristã de número 3, né? Vocês irmão acho que botar aí, né? Plena paz e santo gozo. Hino da harpa cristã de número 3. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Deus há de nos guiar de toda a verdade, em espírito e em verdade, em nossos corações, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo Glória a Deus. é o nome do Senhor Jesus, né? Paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois em Cristo a morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando os aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando os aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu do amor sem fim. Meu Jesus veio para a glória, mas um dia eu verei, entoando os aleluias ao meu Rei. Glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
Senhor Deus, Santo Deus, neste lugar. Glória a Deus, aleluia, Senhor, Deus Pai, nesse momento. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse mundo, céu e terra vão ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, aleluando aleluias ao meu rei. Glória a Deus, aleluia, chama aqui o irmão Ítalo. Louvar o Senhor Jesus. Aleluia. Pai, Senhor, Amém, Jesus. todo mundo fica em pé. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação Batem dele palmas. Sim, já quero subir nada que puder, só pra ver assim, cantando me chamar tem a mim, Quantos precisam do Senhor? e preciso de ti, Pai. Só Me preciso de mais, minha paz. largo tudo pra ti. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe na cultura, na maioria, Me ensina na verdade, na noite, porque o Senhor é o meu de manhã, já que não amado, não puder me envolver assim. me chamar. Amado é pequeno,
minha casa, entra na minha vida, mexe Partiu, Galadeu. Glória a Deus. Né? Nessa canção chamada Thaís para louvar o Senhor. Vai louvar, Thaís. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus neste lugar, né? Senhor nos... O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso e renova a sua vida. Basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, meus olhos sejam meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso e renova a sua vida. Basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Daqui a pouco vou trazer aí as ofertas, os dízimos, viu? Glória a Deus, é por Jesus mesmo. E a gente vai ler lá em Tiago, irmão de Jesus, né? Fica depois de Hebreus.
Tiago, capítulo 1. Versículo 19. Tiago é bom porque ele é prático, né? Tiago, ele ensina na prática como se deve ser cristão. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Quem tiver a Bíblia pode abrir e ler. Tiago fala assim: assim, meus queridos irmãos, tendes estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar, e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Aleluia. Então, muitas das vezes, né, a pessoa, ela não para ouvir, né, a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente chega para uma pessoa, para um pastor, né, irmão, e a gente quer falar uma palavra para o pastor, a gente está com aquele ânimo de falar a palavra para o pastor, né, e o pastor, por se considerar muito sábio, não ouve. Acontece isso na vida real, né? E toda palavra, como diz Tiago aqui, a gente tem que ouvir. Quando o pastor estiver falando, ou de forma lenta, ou de forma mais apressada, que cada um tem um jeito de falar, né? A gente tem que ter aquela paciência para ouvir o pastor, né? E a gente tem que ser tardio em falar, porque tem que dar oportunidade, né? Porque ali está trazendo a palavra de vida. Tardio, que significa que você tem que demorar a falar. E lento ao se irar. Porque a ira do homem, como diz aqui a palavra, né? Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Toda a ira do ser humano, ela não produz justiça de Deus. Ah, mas irmão, por exemplo, alguém lhe fez o mal. Alguém lhe fez o mal. Mas você acha que foi indignado, né? Foi indignado, a pessoa produziu o mal contra você. Aí você está irado, está zangado, irmão. E a pessoa pisou no meu calo. Estou zangado. Será que aquela ira bem ali vai produzir a justiça de Deus? Aleluia. Não vai produzir a justiça de Deus. Pode até produzir uma justiça, entre aspas, né, do ser humano. Muitas das vezes, né, a gente acha que é capaz de entender tudo. A gente acha que o irmão está pensando algo contra você, e muitas vezes nem está, né? Muitas vezes a pessoa pensa que o outro está zangado e não está. Muitas vezes a gente pensa que o outro está te enganando e não está, né? Então, a gente não deve fazer isso. A gente primeiro tem que ouvir o irmão e depois a gente tem que falar. Essa é a regra, né? A gente ouve primeiro porque é importante. Vai que o irmão quer até pedir um perdão para você, né? Chegou ali, né, na sua casa, como quem quer nada, né? Aí tá pensando em pedir um perdão. Olha, acho que eu fiz um mal contra o irmão aqui, eu vou pedir perdão para ele. Quando chegar lá, você tá irado. Será que se você não ouvir o irmão, o irmão vai conseguir pedir perdão para você? Não vai, né? Mas se você estiver brando e ouvir ele de coração, é capaz de dizer, olha, o irmão não está irado não, eu já pedi perdão para ele. Aí pede perdão, né? E ali é produzida a justiça de Deus. Então é por isso que Tiago diz,
As pessoas devem estar prontas para ouvir. E tardio, ou seja, lento para falar. E lento também para poder se irar. Aqui ele não está dizendo que a pessoa não deve se irar. Pode até se irar, né? Mas que essa ira seja lenta. Tá? Aqui ele não está dizendo que a pessoa não pode falar. Pode até falar. Mas que seja lento. Primeiro ouvir e depois falar. Vocês veem casados. Por exemplo aqui. Quem é casado? Aleluia. Tem vezes as mulheres elas têm um dom de falar mais do que os homens, não é isso? Muitas vezes o homem está falando aqui e a mulher está atropelando o que o homem está falando. Ele está falando, mas a mulher está atropelando. Aí depois, no final de contas, vira o quê? Confusão, não vira? Aí nem um entende o outro, nem o outro entende o outro. Né? Que aí o homem fala aqui A e ela fala A, B, C, D até o Z, né? Aí então, está atropelando o que está falando. Muitas vezes o homem quer pedir perdão para a mulher, né? Ô mulher, me perdoa. Mas a mulher não consegue falar. E a mulher não dá espaço para ele falar, né? Ou ao contrário, né? Tem homem que fala demais também, sabia? Tem homem que fala demais. Fala mais que a mulher. Às vezes a mulher é quietinha em casa, mas o homem tá ali, atormentando a mulher, né? Sua esposa. Falando, só ele que tem a permissão de falar. E não deixa a mulher falar. Aí será que aí vai produzir a justiça de Deus? Não produz, né? Então, tanto o homem como a mulher, deixa o espaço para que fale e depois fale, né? Amém? Glória a Deus. E assim a palavra de Deus, olha, aqui tem receita para tudo aqui nesse livro aqui, né? Que é a palavra de Deus. Você está com dúvida de qualquer coisa na sua vida, pode vir aqui, abre a Bíblia e tem a solução. É a palavra viva de Deus. Essa palavra aqui é eterna. É tanto que ela é eterna que vai servir daqui. Hoje eu estou lendo, né? Hoje é 2025, né? Mas essa palavra aqui vai servir em 2026, 2027, 2030, 2050, no ano 3000, ainda está servindo. Porque é uma palavra eterna, tá? Amém? Glória a Deus. 90 anos e a palavra É verdade, pastor Edmilson, né? Pode chegar um ano de 3.000, 4.000, se a gente for, quer dizer, a gente não é vivo, né? Vem nova geração nova aí, de servo de Deus, parceiro de Deus, né? Irmãos, vou cantar aqui o hino aqui, hino da harpa cristã de número 5, viu? Diagnóstico. Da harpa cristã, desce fogo santo, quando o Ítalo pega aqui as ofertas, viu, Ítalo? Irmãos, Deus nos diz que... Ali, ó. Lá em 2 Coríntios diz que 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz que aquele que dá com alegria, Deus abençoa, né? Não por tristeza, nem por necessidade, né? Porque Deus ele ama você, aqueles que ofertam e que dá com alegria. E isso é importante, né? Vou cantar aqui um hino aqui já, né? Hino da harpa cristã de número 5. Ó, desce fogo santo, né? Que o Espírito Santo... Pode. Né? Deus aqui nos abençoar neste momento, né? Em nome de São Jesus. glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Espírito, alma e corpo. Pode ir. Santinho. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, com hóstia verdadeira, em oração de amor. Só Deus consagro em Cristo vivo altar, ó desce fogo
sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois te sempre sou. Em tudo, Deus, consagro, a Cristo vivo está. Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a procissão. 70 alma pede a ti a santa unção. Em tudo, Deus, consagro, a Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, aleluia. Deus vem nos selar, né, pastor Nilson, né? Deus sela todos nós neste momento, né? Glória a Deus, aleluia, né? Vamos aqui orar pelas ofertas, Senhor Deus, Pai, neste momento. Queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos deu, Pai. Pelas ofertas, pelos dízimos. E aqueles que não doaram, Pai, só possa bem abençoar, Pai. Os doaram e os que não puderam doar, Pai. Mas mesmo assim te agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor nos deu, Pai. Está aqui o pastor Edmilson, Pai, que irá agora trazer nesse momento a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa inspirar a vida dele cada dia mais neste momento, Pai. A se capacitando, a inspirando. Abençoe todos nós neste momento, a família dele, Pai, sua esposa, suas filhas. Abençoa, Pai, porque estamos aqui a te servir em nome do Senhor Jesus. E assim te agradecemos. Amém. Eu sou da igreja da graça na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Povo abençoado, povo feliz, né? São aqueles que habitam na presença de Deus. São os bem-aventurados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia, no Salmo 91, ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia do Salmo 91. No versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom, né, nós exaltar o Senhor. Porque quando nós estamos exaltando o nome do Senhor, né, honrando o nome dele, o nome de Deus, ele é tão precioso. Ele não é qualquer nome, né? Apesar que tem pessoa que muitas vezes é uma pessoa até bem parecido, né? Uma pessoa, às vezes até uma pessoa famosa, mas muitas vezes não tem um nome, né? O que a gente tem que preservar muitas vezes é o nome da pessoa, o nome da gente, né? Que tem pessoa que não tem um nome bem falado, né? Ele é conhecido, né? É tão bom quando você é uma pessoa conhecida e fala bem, né? Você conhece fulano, né? Fulano é uma pessoa, ali eu conheço ele, né? É uma pessoa exemplar, uma excelente pessoa, né? Mas quando a pessoa tem um nome que é mal falado, você sabe aquele fulano é uma pessoa vagabunda, uma pessoa que não presta, uma pessoa que não vale nada, né? Então é um nome que, louvado seja o nome do Senhor, que não é honrado, né? Não é exaltado. Então o nome de Deus tem lá nos 10 mandamentos. Por isso nós temos que honrar o nome do Senhor. No Salmo 92, quem tem Bíblia aí, meus irmãos? Abre no Salmo 92.
Depois a gente vai para o 91. 92. Aleluia, Senhor. O Salmo 92, ele diz assim, ó: é muito bom exaltar ao nome do Senhor, o Eterno, em honra ao teu nome, ó Altíssimo. Honrar o nome de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E no Salmo 91 diz assim, ó: aquele que vive na habitação do Altíssimo descansa na sombra do Todo-Poderoso, ele desfrutará sempre da sua proteção, da proteção de Deus. Então, o nome de Deus, ele está escrito lá no 10 mandamentos, lá em Êxodo. Ele é um mandamento, ele faz parte lá dos 10 mandamentos, a qual que diz assim, ó: não falará do nome de Deus em vão, né? É pecado falar do nome de Deus em vão. Como falar o nome de Deus em vão? Brincar com o nome de Deus, né? Tem gente que conta piada, colocando o nome de Deus no meio de piada. Piada é mentira. Tem gente que conta uma mentira e coloca o nome de Deus, né? Às vezes até jura, eu juro por Deus, e sendo uma mentira. Ali está falando o nome de Deus em vão e é pecado. O nome de Deus tem que ser, né, honrado, respeitado. Tem que respeitar. Não é de toda coisa que você vai colocar o nome de Deus. Tem gente que até irado, briga, xinga, diz palavrão, coloca o nome de Deus, né? Então o nome de Deus a gente tem que respeitar, tem que honrar, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então vocês são um povo abençoado. Por quê? Porque vocês estão na presença de Deus, né? E assim como diz o Salmo 91, no versículo 1, né? Aquele que vive na habitação do Altíssimo, né? Ele faz o que? Ele descansa. Você sabe o que é descansar? Descansar tem tanta coisa no mundo, né, que deixa a pessoa afadigado, né, até mesmo com medo, triste, abatido. Tem tanta coisa no mundo que deixa você decepcionado, né? Mas a palavra do Senhor nos afirma: aquele que habita, aquele que está na presença de Deus, mesmo que venha essa luta, mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha, né, a ação do inimigo contra a sua vida, mas a palavra está nos afirmando para nós descansar. É você descansar, não se preocupar, né, com os ataques do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lá de Pedro, estava com o caneta aqui. Está aqui. Santo és o nome do Senhor. Abre sua Bíblia no livro de Pedro, 1 Pedro. Pedro, ele diz que a gente não pode ter medo de servir a Ele, servir a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Os irmãos que tem Bíblia, abre aí, primeira carta. Capítulo 4, no versículo 12. Versículo 12. Amém? Diz assim, ó. Olha o que Pedro diz. Primeira palavra que ele chama é amado. Quem que ele está chamando amado? Somos nós que estamos ouvindo a palavra de Deus. Ele diz assim: amados, não vos assustei com a provação que surge entre vós. Não tenha medo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Com as provações
Não tenha medo né? Louvado seja o nome do Senhor. Com os ataques do inimigo. E ele está nos dizendo, porque o fogo ardente, com o objetivo de provar a nossa fé. E a nossa fé será provada a todo momento. Então, quando vem, ele diz, não, ele tá nos encorajando a nós a caminhar, permanecer caminhando com Jesus. Ele diz, não se assustei com as provações. Por quê? Porque a prova é um objetivo. E qual é o objetivo da prova? Qual é o objetivo da prova? Qual é o objetivo da luta que você está passando? Né? Muitas vezes tem várias formas. Muitas vezes uma luta que você passa, né? Muitas vezes é por você ter afastado, né, de Deus. Muitas vezes por você não estar na presença de Deus. Muitas vezes você passa por luta porque você está afastado do Senhor. Porque o Senhor diz, Ele faz convite. Se achegares a vós, Ele quer se achegar a você, né? Ele quer lhe ajudar a você vencer todas as lutas. Porque, mesmo com Deus ou sem Deus, todos vão passar por luta. Mas é tão bom você ter alguém que lhe ajuda na luta. É como uma pessoa que é preso, um prisioneiro. Para ele ser solto, ele precisa de quem? Um prisioneiro, para ele ser solto, né? Tem um juiz e tem um advogado, né? Para ele ser solto, ele precisa de um advogado para julgar a causa dele e botar ele fora daquela prisão. É tão bom quando um preso, imagina só um preso que está lá dentro de uma prisão, na cadeia, e de repente chega um advogado ali naquela grade, porque o advogado tem livre acesso de entrar lá. De repente chega um advogado e diz, hoje eu quero julgar a tua causa e te colocar fora dessa prisão, né? E ali você fica feliz, fica alegre, porque quem está lá ele quer sair, porque não é um lugar muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, o objetivo da luta, né, que vem sobre a nossa vida, muitas vezes tem luta que é Deus nos chamando, Deus permite para nos chamar, para nós sim humilhar a Ele, se entregar a Ele. Mas tem muitas vezes você tem mais, pastor, o crente não passa por luta, passa por luta. Mas o crente ele toma aquela luta com o objetivo de renovar a fé dele, de fortalecer a fé dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Pedro ele diz, Deus amado, não vos assustei com a provação que surge entre vós. Aí ele diz, é como fogo ardente, é com o objetivo de provar a vossa fé. Então isso é o objetivo da luta, é provar a nossa fé. Mas muitas vezes, quando a gente está passando por essa luta, às vezes você não vai entender, você vai estranhar, né? Você vai achar algo estranho do que está acontecendo. Aí o que Pedro diz no versículo 13? Ele diz assim, contudo, e o que ele está falando, né? Quem está passando pela, imagine só você com a dor e sorrir, você passando pela luta e está sorrindo, né? É isso que você vê no rosto de um servo de Deus, de um crente. Você só vê um crente chorando, se você vê um crente chorando porque está se enchendo do Espírito Santo. Se você vê um crente chorando, é porque ele está se enchendo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já chegou a pessoa, tem pessoa que pensa que ele olha para um crente, um servo de Deus, ele pensa assim, aquele homem de Deus, a mulher de Deus não passa por luta. Porque só vejo aquele irmão sorrindo, você vê aquele irmão dando glória a Deus, você imagina, por isso tem pessoa que quando vem, que passa por luta, né, e às vezes se decepciona e sai, né, mas todos nós passamos por luta, irmão. Tanto vai ser pastor, como ser só membro, todos passamos por luta. Todos nós passamos por luta.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que o crente sempre está sorrindo, dando glória a Deus, aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Por causa da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz no versículo 13. Diz assim, ó. Contudo, o que a palavra nos ensina? Alegrai-vos. Alegrai-vos por ser participante do sofrimento de Cristo, para que também vós alegrais e exaltais na revelação da sua glória. Então o que a palavra nos ensina? Quando você, louvado seja o nome do Senhor, você que ainda não aceitou Cristo em sua vida, você que ainda não, louvado seja o nome do Senhor, deu um passo para Jesus, dizendo: eu quero aceitar Jesus, quero me arrepender dos meus pecados. Tem muitas pessoas que quando ele vem para Jesus, aceita Jesus, e ali logo vem as provas, logo vem a luta para ele, para que ele venha desistir da caminhada. Mas a Bíblia que nos ensina que não é que você aceitar Jesus, quando vier a provação, a luta, a Bíblia está nos ensinando que a gente tem que se alegrar. Não ficar triste, não chorar, não murmurar, não reclamar, e nem sair da presença de Deus, nem se afastar. Tem gente que fica com raiva até de Deus. E Deus está nos falando todo dia para nós. A luta vem, não é por causa da igreja, por causa do ambiente, por causa do pastor, por causa do irmão. Não é ninguém culpado. A luta está para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Porque, amado, você sabe por que vem a luta? É por causa das escolhas. Às vezes vem o sofrimento por causa das escolhas erradas que as pessoas fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a luta está para todos. Assim como está a morte, assim como está a enfermidade, também a luta vem para todos. Então é momento de a gente se alegrar. Quando a igreja estiver passando por luta, tribulação, peleja, aí que é o momento de você se alegrar. Por quê? Porque você está participando do sofrimento de Jesus. Aquele crente que, aquele irmão que aceita Jesus, que não passar por luta, ele tem que se renovar. Ele tem que aceitar Jesus verdadeiramente, porque só é crente aquele que passa por luta. Louvado seja o nome do Senhor. Só é servo de Deus verdadeiramente aquele que passa por luta. Enquanto não estiver passando por luta, ainda você não está sendo servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a luta vem para quê? Para renovar nossa fé, para testar a sua fé. Para ver se a sua fé verdadeiramente está afirmada em Jesus. Se não tiver, na primeira luta, abandona, desiste. E aí, não vem mais para Jesus. Jesus, ele diz que a porta ela é estreita, apertada. Está lá em Mateus capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, abre para mim Mateus capítulo 7. Aleluia, Deus. Mateus capítulo 7. Ele diz assim, ó. Ele fala sobre os dois caminhos. No versículo 13, capítulo 6, versículo 13. Jesus diz, ó: entrai pela porta estreita, pois larga e apertada e amplo é o caminho que leva à perdição. Aqui ele está avisando. E ele diz, muitos são que entram por esse caminho. Porque é um caminho largo, é um caminho espaçoso. Porque tem pessoa que ele só quer facilidade. A pessoa só quer coisa boa, ele não quer aceitar coisa ruim. Então, o caminho largo, espaçoso, parece que é um caminho bom. É um caminho que tudo você pode. É um caminho que é amplo, que você tem espaço para ir, para voltar, para correr, Parece ser um caminho bom. Jesus diz que muitos vão entrar por esse caminho. Parece ser um caminho fácil. Parece que é um caminho que não tem luta, não tem sofrimento. Parece que é só alegria, E muitos estão entrando por esse caminho. Irmão, tem pessoa que a alegria dele, é momentâneo. É só naquele momento ali, aquele que está no caminho largo, na porta larga.
A alegria dele é passageira. Naquele momento ali, quando ele está passando por uma luta, pela angústia, sofrimento, ele diz, eu vou beber ali uma bebida que é para me passar essa tristeza. Mas parece que quando ele sai daquela bebida, quando ele fica bom, parece que a coisa fica mais pior. É como uma tempestade. Não tem uma tempestade, eu estou falando, não é de um ventozinho não, é uma tempestade. Que aqui no nosso Brasil não tem, mas para fora tem. Que quando ela passa, a tempestade vai levando tudo. Para trás só fica o quê? Só a bagaceira. Assim é o que a bebida faz, a droga faz. Naquele momento que você está bebendo, se divertindo, você está alegre, você está dançando, está cantando. Mas quando passa aquele momento, aí logo vem a tristeza, a solidão. Vem aquele desejo até de morrer, de tirar sua própria vida. Então, Jesus, ele diz, o caminho é largo. E muitos entram nele, né? E o caminho apertado é o caminho, louvado seja o nome do Senhor, é o caminho do Senhor. Jesus, ele falou sobre esse caminho, e esse caminho estreito, a porta estreita, é o caminho que leva para o céu. É um caminho difícil. Ele não é fácil, é difícil, né? E apertado. E muitas vezes a pessoa pergunta, mas será que Deus não quer salvar? Né? Hoje, amado, o desejo de Deus é de salvar a todos. O desejo de Deus é de salvar a todos. Isso é o desejo do Senhor. Hoje a gente vive pela graça, né? Deus não é um Deus perverso que ele quer levar um e outro não. Deus não tem prazer na morte de uma pessoa que morre no pecado. Não tem. O prazer de Deus é ver aquela pessoa que está no pecado, na bebida, na droga, na prostituição, né? É de ver ele aqui louvando, exaltando o nome de Deus. Isso é o prazer de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Então assim que João, ele diz, Pedro diz, alegrai-vos quando está passando pela luta. É por isso que você vê o crente, mesmo com luta, mas ele está glorificando a Deus. O servo de Deus, ele não abandona, mesmo passando por luta, mas ele está alegre, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque a palavra nos diz que você está sendo participador, né? Do sofrimento de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Então que nós permaneçamos, mesmo passando por luta, sofrimento, mas nós estamos aqui exaltando o nome do Senhor, que é todo poderoso. É o nome de Deus que nós temos que zelar por ele. Nós temos que honrar. Nós temos que, louvado seja o nome do Senhor, respeitar. Honrar é respeito. É ter respeito com o nome do Senhor. Aleluia. Não podemos falar o nome do Senhor de qualquer jeito. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Salmo 91, ele diz, no versículo 2, ele fala, sobre o Eterno, declaro, ele é o meu refúgio. Quem falava essas palavras? Davi. Você sabe o que é um refúgio, né? É meu escape, né? É o meu salvador. Posso estar passando pelo perigo, pelo vale da sombra da morte. A arma pode estar apontada para ti, mas Deus, ele é teu escape. Deus, ele é teu salvador, é o teu socorro, é o teu livramento. Você pode estar na escuridão, Deus, ele vai ser a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que nós damos graça ao Senhor. Aleluia, Deus, porque ele é bom. E o nosso Deus, ele pousa sobre as nossas vidas. Então, por isso que nós temos que confiar nele. Porque a mão do Senhor está sobre a nossa vida. E aqui o salmista declara que Deus é a minha fortaleza.
O meu Deus, ele chama Deus o meu Deus. Aleluia, Deus. A quem eu deposito toda a minha confiança. É confiar. Aquele que confia, ele não duvida. E quando você confia, o que é confiança? A confiança é um sinônimo de fé. Que você tenha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que os servos de Deus aprenderam. Acreditar, confiar no Senhor. E foi luta para os discípulos de Jesus entrar no caminho estreito. Jesus sempre ensinando eles a entrar no caminho estreito. Né? Porque o caminho estreito não tem aquela pessoa que é materialista, que gosta de coisas materiais, né? Coisas da terra. E a porta estreita, ele faz a pessoa tirar do seu eu, né? E colocar no caminho da obediência. E ali você só vai somente obedecer. É isso que a gente tem que fazer, aprender. Se esforçar para aprender a obedecer a palavra do Senhor. Andar na linha, sempre ouvindo e obedecer a palavra do Senhor. Então, quando você caminha obedecendo a palavra do Senhor, né, ele vai ser o teu caminho, ele vai ser a tua proteção, né, e nada vai te tocar. Por quê? Porque você não tem nada para te, né, não tem nada para te acusar. Não tem nada para te dizer assim. O inimigo, ele tem liberdade de te tocar. O inimigo, ele tem algo em ti que ele pode atrair, ele não tem mais. Por quê? Porque você foi limpo, foi liberto, foi livre para servir o nosso Deus. Então, quando você é livre para servir a Deus, o inimigo não tem mais chance, não tem mais parte. Por isso que você tem que se libertar do eu, tem que se libertar das suas vontades, tem que se libertar das práticas do mundo e seguir um caminho que é estreito, apertado, mas também te leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é acostumado a andar no caminho largo, dificilmente ele acostumar a andar. É difícil, sabe? O Senhor vai dizer que é difícil e poucos vão entrar, porque é difícil acostumar no caminho estreito. É difícil. Você é acostumado com coisa muita, com coisa boa. Dificilmente você, para querer acostumar na coisa, né, que é mais difícil. Louvado seja o nome do Senhor. É como que é acostumado o caminho estreito, né? Tudo parece apertado, tudo parece difícil, tudo parece mais, né, mais pequeno. Você tem que acostumar a estar ali, né? Ali traz dor, traz cansaço, mas você tem que acostumar. E quando você acostuma, você vai habitar naquele costume ali, pronto. Acabou-se a dor, acabou. No começo vai trazer dor, vai trazer sofrimento, vai trazer cansaço. Mas quando você acostuma, pronto. Não vem cansaço, não vem dor. Hoje eu entendo porque que aquele povo passou 40 anos lá no deserto, irmão. E a Bíblia diz que nem as sandálias dos pés deles desgastavam, nem a roupa deles não acabava. E eles não cansavam, nem ficavam velhos. Por quê? Porque eles estavam, né, na presença de Deus. Então é isso. Andar com Deus, louvado seja o nome do Senhor. É andar, louvado seja o nome do Senhor, no caminho estreito. E esse caminho estreito é que nos leva para o céu. Então, quando você começar a dedicar, eu vou querer andar com o Senhor. Eu sei que a porta é apertada, mas eu vou me acostumar com a luta, com o sofrimento, mas eu vou lutar. Irmão, você pensa que é fácil a pessoa que é viciado, que tem um vício da bebida, vício de cigarro para deixar? Não é fácil, eu tenho que ter esforço de vontade. Eu tenho que ter esforço de vontade. Né? Quando ele diz assim, eu não quero mais isso aqui para mim, a partir de hoje eu não coloco isso aqui na minha boca mais. Eu vou seguir a Jesus Cristo. Eu não quero mais isso aqui para minha vida. Eu te digo com certeza, se você lutar, amanhã você vai sentir vontade. Mas você sabe, eu não quero para minha vida. Depois você vai sentir vontade. Você diz, mas eu não quero isso aqui para minha vida, eu quero Jesus. Quando é no terceiro dia, no quinto dia, já vai acabando a vontade, vai ficando mais pouca. No sexto dia vai ficando pouquinho. No sétimo dia, um mês, já acaba, vai ficando bem pequenininho. Quando é com 2 meses, acabou. Aí vai começar o processo de limpar. Vai tirando que Jesus vai trabalhando. Porque Jesus
É por etapa, irmão. Vai limpando aos poucos. Aí vai tirando, vai deixando você limpo. Quando é com 6 meses, você já começa a engordar. Já começa a ficar uma aparência bonita. E as pessoas já começam a te olhar assim, mas o irmão mudou. Irmão, o que foi que você fez? Que você está mudado, você está mais bonito, mais novo. Com uma aparência bonita. Aí você vai, não, porque agora estou servindo Jesus. É desse jeito que Jesus faz, irmão. Transforma o homem velho. Porque o mundo, o pecado, deixa a pessoa velho. Deixa a pessoa acabada, deixa a pessoa feio. Você nem consegue enxergar isso. Mas quando você vem para Cristo, eu te dou um prazo somente de 1 ano ou 6 meses. Tira uma foto tua. Quando você estava no mundo, no caminho largo, no mundo, tira uma foto tua e guarda. Quando você tiver com 1 ano, você olha para aquela foto sua e olha para a foto, né, que você está agora. Você vê a diferença. Você vai se assustar. Você imagina, isso aqui era eu. Essa pessoa era eu no ano passado. E agora eu como eu estou aqui no presente, caminhando com Jesus, olha a diferença. Aí você não quer deixar Jesus por nada desse mundo. Então é isso que Jesus faz nas nossas vidas, irmão. Ele transforma, ele não vai cobrar nem um centavo seu. Ele só quer que você venha, tudo é de graça. Você vai ter um tratamento, né, de graça e ainda vai morar no céu. Então tudo é de graça. Jesus, ele quer que somente que você venha para ele. Aceite ele de fato e verdade. E toma coragem. Seja vencedor, seja guerreiro. Lute. Você vai lutar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é mais só. Jesus vai estar do teu lado. E você vai vencer. Todas as lutas, todas as provas, todo aquele desejo, aquela vontade, aquela obsessão pelo pecado, você vai vencer. Porque Jesus vai te dar vitória em nome de Jesus. Então é permanecer no caminho, mesmo chorando, mas você está no caminho com Jesus. E Jesus vai te libertar e levar para morar para o céu. Amém, igreja? Então essa é a palavra do Senhor. Eu quero agradecer, né, a Deus por cada irmão, né, que esteve aqui conosco, que aprendeu o pedido do Senhor Jesus Cristo, e que você permaneça, né, nos caminhos do Senhor, confiando porque Ele vai nos livrar do laço do inimigo. Amém? Toda a proteção vem somente dele. Nada acontece sem permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome. Pensa aqui, pastor, para finalizar. É isso aí, pastor. Boa palavra que o pastor trouxe, né? Para nós, né? Palavra de ensinamento. Para a gente, por mais que a gente passe por lutas, né? Por problemas, a gente é transformado, né? Fábio? A gente é transformado, Deus há de nos proteger, né? Nos guardar, nosso Jesus. E que Deus possa proteger o Emerson, né? Que Deus possa proteger a vida dele. E já está protegendo já. É verdade. Deus, eu né? creio. Deus vai libertar, salvar a vida dele, né? Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, vamos ficar de pé. Nós podemos orarmos aqui ao Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, Pai, aqui estamos, Pai, neste momento, para te agradecer, Senhor, por esse momento que você nos deu, Pai, pela boa palavra que o pastor Edmundo trouxe, Pai, do teu nome, Pai, do teu amor, do teu poder. E estamos aqui para te agradecer por esta palavra, Senhor. Que o Espírito Santo reine em nossos corações, Pai, nos protegendo, nos guardando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.